Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, fazendo esse caminho com nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele vem nos ensinando como é que nós devemos ser santos. A santidade é uma conquista do dia a dia. E nós precisamos ganhar. Nós precisamos ser santos ou nada. Como dizia o Padre Jonas, o fundador da comunidade Canção Nova, ou santos ou nada. E agora Jesus nos coloca numa situação tão necessária para os tempos de hoje. Isso aqui dá polêmica. Para os casais, isso aqui é um problema. Vocês veem que a pergunta, que é maliciosa, que foi feita por um fariseu: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Por qualquer motivo um homem pode despedir a sua esposa? Essa é a pergunta. Eu sei que você já vai dizer assim: sim, mas não é o que Jesus disse. Vocês ouviram, né? Jesus, imediatamente quando eles fazem a pergunta, Jesus já faz outra pergunta em cima. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que os dois, de que eles não são dois, mas uma só carne. Agora Jesus vem e reafirma: o que Deus uniu, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus fala aqui só em caso de união ilegítima, né? Quando acontece alguma situação, casaram novos demais, não sabiam o que era um matrimônio, casaram por dinheiro, pela riqueza. Aí de novo, casamento na verdade. O cara estava querendo, ou ela ou ele estava querendo fazer a vida deles. Mas aquele casal
consciente, que vão lá na igreja, e o casamento ele precisa acontecer na igreja, é um sacramento do matrimônio. Se não acontece na igreja, se não acontece ali na presença de uma autoridade, esse casamento ele não tem validade. É um homem e uma mulher que se juntou. Por isso tem que ir lá na paróquia, fazer a papelada toda. Então aquele homem, aquela mulher, e sempre entendido isso, porque Jesus está dizendo aqui bem claro, homem e mulher, porque o matrimônio acontece entre um homem e uma mulher. O matrimônio não acontece entre homem com homem, mulher com mulher. Isso é no meio dos pagãos, aqueles que não creem em Deus, que vivem uma vida errada, é que vivem fazendo isso. Mas o matrimônio legitimamente aprovado, abençoado por Deus, acontece entre um homem e uma mulher, como Jesus está dizendo aqui. Então eles se preparam, realiza-se a celebração e os dois estão casados. Aí Jesus está dizendo, o que Deus uniu, o homem não separe. Geralmente quando nós lemos essa passagem, pelo menos eu me detenho muito na questão do casal que se separou. Hoje eu quero falar o contrário. Eu quero falar do casal que não se separou. Aquele casal que... aquele casamento duro, aquele casamento difícil, que somente pela graça de Deus é que os dois continuam. É esse que eu quero falar. Porque no sacramento do matrimônio, quando é recebido, aquele homem e aquela mulher, eles recebem uma graça muito especial. Uma graça de um saber suportar o outro, de um e o outro amar verdadeiramente. Essa graça ele recebe. Porque eu vou dizer para vocês, eu não sou casado, mas eu ouço muito os casais. E eu fico olhando e digo assim, olha, a vida matrimonial não é fácil, não é para qualquer um. Todo mundo é chamado para o sacramento do matrimônio, até eu, mas graças a Deus, Deus me chamou para o sacerdócio. Mas a vida a dois não é fácil. Uma pessoa que vem de uma família diferente da esposa ou do esposo, cultura diferente, cidade diferente, maneira de pensar diferente, convívio de pessoas totalmente diferentes. Agora os dois se unem, como Jesus está falando, numa só carne. E eles precisam chegar ao ponto de ter um pensamento único. Claro, eu já fiz um pleonasmo aqui, né? Um pensamento único. Se é um, já é único, né? Então, esse para melhor entender. Então, não é fácil. Eu conheço casais que viveram situações dentro do matrimônio que estavam à beira de uma separação. Mas se não fosse pela graça de Deus, eles teriam se separado e não se separaram. Olha, suor, lágrimas, dureza. Aí busca essa pessoa, busca aquele padre, busca outra. Aí um diz assim, não, é melhor você se separar e não tem jeito. E os dois foram ali, foram rezando e foram colocando em prática o que Jesus falou aqui. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não vai separar. Nós não vamos nos separar, mas aquela dureza. Até que enfim conseguiram. E vivem bem, graças a Deus. Um retiro aqui, outro retiro lá. Tem um casal muito próximo que eu acompanhei por um tempo, que eles viveram uma situação bem semelhante. Hoje, graças a Deus, a gente percebe que eles estão bem. E como eu tenho assim o WhatsApp, eu tenho
aquelas pessoas assim da comunidade, umas pessoas mais próximas que fazem parte ali do meu convívio do dia a dia. Esse dia eu estava olhando o perfil e estava vendo ali os dois abraçados assim, sorrindo, os dois abraçados. Eu disse, meu Deus, um casamento que estava à beira de uma separação. Isso é indicação de que realmente eles se amam. Porque todo amor é provado. Provado. Realmente aquele casal e muitos outros, eles estão mostrando que eles estão dispostos a dar a vida um para com o outro. Não é que as coisas se resolveram assim, aquela coisa toda, né? Mas eles compreenderam que é preciso lutar, 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 lutar. Volto à pergunta que o fariseu fez. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Agora eu respondo. Não é uma questão de despedir a esposa ou o esposo por qualquer motivo. Mas eu digo, é lutar até a morte. Para provar que realmente é possível que duas pessoas com um pensamento diferente possam conviver junto, lutando um pelo outro por amor aos dois, por amor aos filhos, por amor à família. E que vão lá na oração, Jesus vem em meu socorro, em nosso socorro, Jesus nos ajuda. Jesus, nós estamos brigando por qualquer coisinha, porque casal briga por qualquer coisinha, né? Besteirinha. Mas também tem as grandes coisas. E é nessas grandes coisas, quando acontece um adultério e tudo mais, aí é que a coisa fica feia, mas é bonito quando você vê aquele homem, porque é mais difícil para um homem saber que a esposa dele adulterou, porque nós vivemos numa sociedade machista, né? Então é como se o homem adulterando não tivesse muito problema. Mas é bonito quando você vê aquele homem que sabe que a esposa adulterou e ele está ali, meu bem, vamos lutar, eu não vou levar em conta esse adultério. Mas vamos começar de novo, porque eu amo você e eu não quero te perder e quero colocar na prática aquilo que nós prometemos diante de Deus, naquele dia diante do sacerdote e de toda a comunidade que estava lá. E vão ali, perseverando, 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 até o dia que chega a morte. E aí aquele esposo ou aquela esposa vai dizer, tchau, meu bem, nós lutamos até a morte, chegamos até o fim. E ainda vai sentir saudade da esposa e vai sentir saudade do esposo, porque valeu a pena lutar por aquele amor. E imagine a recompensa que terão no céu. Seja fiel você. Se você está pensando agora em se separar, continue lutando por aquela mulher que você conquistou. Continue lutando você por aquele homem que você conquistou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.